Queridos, na terça-feira, na nossa transmissão ao vivo, a gente começou a apostila 3, onde a gente começou a falar a respeito de paisagens urbanas. E aí, para entender o que é uma paisagem urbana, primeiro a gente teve que falar de cidades. O que são as cidades? E a gente falou que as cidades, elas são muito antigas. Elas começaram a existir a partir do momento que o ser humano se tornou sedentário, né? Ou seja, que ele aprendeu a agricultura, aprendeu a produção de alimentos por meio da plantação, e isso fez com que ele se fixasse num único local. E a partir disso, começou a ter um desenvolvimento econômico, ou melhor dizendo, um desenvolvimento de uma atividade comercial na região. E as pessoas foram, então, morando, se fixando nesse único local, formando, assim, as primeiras cidades. As primeiras cidades que a gente sabe que existem, elas se formaram no Oriente Médio, mas nós também temos cidades muito antigas na Europa e em outras áreas do mundo. Antigamente, as cidades elas eram conhecidas como espaços em que as pessoas faziam trocas comerciais, porque ainda não tinha indústria, ainda não tinha serviços, uma série de coisas que atualmente a gente tem. Eu falei para vocês que no Brasil a gente considera uma cidade como sendo uma área formada pelo espaço rural e pelo espaço urbano, né? Então, espaço urbano, o que caracteriza um espaço urbano? Uma concentração de construções e de pessoas que vivem naquela área. Então, a gente mora numa área urbana e por isso é fácil para a gente ver que aqui nós temos muitas construções, como prédios, comércios, casas, escolas, hospitais e assim por diante. E, além disso, existe uma grande quantidade de pessoas vivendo nessa área. Mas, tal como o espaço urbano, uma cidade também tem o seu espaço rural, né? E aí varia muito de cidade para cidade. Tem algumas cidades que têm mais espaço urbano do que espaço rural, que é aquela área, então, né, para a gente conceituar o que é um espaço rural. Uma área que vai ter, então, sítios, fazendas, e que a população, em geral, acaba morando em menor quantidade. Só que isso varia muito de cidade para cidade, como a gente falou. Tem cidades que têm mais espaço urbano do que rural, enquanto outras cidades, principalmente cidades do interior, geralmente, têm mais espaço rural do que área urbana. E tudo bem, e tudo isso forma um perímetro, ou melhor dizendo, a área de uma única cidade. A gente falou que nas áreas urbanas, né, o espaço urbano, ou melhor, no espaço urbano, em geral, existe uma alta densidade demográfica. O que é isso? Existe uma grande quantidade de habitantes por cada quilômetro quadrado, né? Então, é muito comum essa realidade estar presente nas áreas urbanas, exatamente porque isso caracteriza esses ambientes, ou seja, essa grande concentração de pessoas. Bom, a gente falou também que a paisagem das cidades, elas variam muito de cidade para cidade. E a variação dessas paisagens podem variar por vários fatores, né? Como, por exemplo, agora todo mundo virando a apostila, né, na página 7. Então, a paisagem urbana de uma cidade pode variar conforme o tipo de atividade econômica que foi estabelecida naquela área. Então, a gente tem cidades que têm indústrias e comércios, cidades que têm muito mais comércio que indústrias, e tudo isso, então, vai gerar diferentes tipos de paisagens urbanas. Também, o que vai influenciar na paisagem da cidade, ou seja, na paisagem urbana desta cidade, vai ser o tamanho dela, né? A gente até falou, tem algumas cidades que são muito grandes e que por isso é difícil de visualizar toda a paisagem dela, e outras que são menores. Então, o tamanho vai ser algo que vai influenciar também. A idade das construções, porque nós temos algumas áreas urbanas que têm construções muito antigas, e isso vai fazer parte da paisagem daquela cidade, né? Assim como também nós temos cidades que não têm construções antigas, que todas são muito modernas, são recentes, e isso vai compor a paisagem urbana daquela cidade. Assim como a gente tem também os dois. O que é os dois? Quer dizer que uma parte da paisagem vai ser formada por prédios antigos, por construções mais antigas, enquanto outras áreas serão formadas por construções mais recentes. Então, tem cidades que têm os dois, inclusive, ou melhor, muitas vezes também, construções antigas e novas muito próximas umas às outras. E aí eu até dei o exemplo da Avenida Paulista para vocês, que a gente tem ainda algumas construções muito antigas e outras que são muito modernas. Outro exemplo seria o centro de São Paulo. Por exemplo, lá no centro, a gente tem o Solar da Marquesa de Santos, que é uma construção do século XIX, final do século XVIII do século XIX, e do lado a gente tem comércio, a gente tem prédios que são muito mais recentes. Então, isso existe também aí na paisagem urbana de várias cidades.
Falei para vocês que o que também vai influenciar são os aspectos culturais, ou seja, o modo de vida das pessoas que vivem naquela cidade, porque em uma cidade você tem diferentes grupos vivendo. Então, você tem pessoas que têm etnias diferentes. O que são etnias? São grupos de seres humanos que têm características físicas e culturais semelhantes. E isso varia. Nós temos, então, diferentes etnias e diferentes culturas vivendo numa mesma cidade. E isso acaba influenciando na paisagem dela também. Assim como também os aspectos socioeconômicos, que no caso é a condição financeira das pessoas. Nós falamos que, dependendo se a pessoa é mais rica ou mais pobre, isso vai fazer com que o espaço que ela vive vai ter melhor ou pior infraestrutura. E isso vai também transformar a paisagem urbana desta cidade. Então, a gente falou que, em geral, pessoas que têm melhor condição financeira moram em bairros com melhor infraestrutura, onde as construções são mais bem acabadas, né, que tem mais presença de comércio, desenvolvimento de atividades econômicas, e isso vai gerar um certo tipo de paisagem. Ao passo que população mais pobre, em geral, moram em áreas em que as construções são muito mais precárias, que falta infraestrutura, que falta, por exemplo, muitas vezes comércio, falta atendimento médico hospitalar, e tudo isso vai gerar um outro tipo de paisagem, né? Mesmo sendo parte da mesma cidade. E a gente tem também a influência dos aspectos naturais, né? Como, por exemplo, o clima, o relevo, a vegetação. E aí eu dei alguns exemplos. Nós temos algumas áreas que o relevo é plano. Isso vai influenciar na paisagem da cidade? Vai. E eu vou dar um exemplo que eu não tinha dado na terça-feira para ficar claro. Já perceberam que cidades em praias são sempre planas? Ou, na verdade, assim, as áreas próximas à orla é sempre plano? Isso vai influenciar na paisagem ali daquela região? Vai. Existem outras cidades que têm uma grande quantidade de planaltos. Como exemplo, São Paulo. São Paulo tem várias áreas altas, né? Porque tem muita presença de planaltos. Eu até dei o exemplo da Albuquerque Lins, que é a rua que fica próxima ao Sion. Mas a gente poderia citar a própria Avenida Angélica, uma série de outras que fazem parte da cidade de São Paulo e que por isso influenciam na paisagem de São Paulo. Mas, além da questão do relevo, né, a gente pode falar do clima. Por exemplo, se o clima ele é mais frio ou se ele é mais quente, isso vai influenciar também nas construções, na maneira como as construções serão realizadas. E aí eu dei um exemplo daqueles telhados bastante triangulares, que é bastante característico em áreas em que o clima é muito frio e que chega a precipitar neve. Eu falei que a construção ela é exatamente assim para que a neve não fique acumulada, né, no telhado e quando ela caia, possa ir direto para o solo. Então, é importante também ressaltar isso. Tudo bem até aqui? Isso tudo foi o que eu falei na terça-feira com vocês e eu já tinha dito que agora a gente vai falar sobre metrópoles e cidades globais. Então, eu fiz uma breve retomada só para fazer vocês lembrarem do que a gente tinha comentado. Todo mundo lembrou? Sim? João Pedro deu um joinha, a Júlia está me dando um joinha. Legal. Então, qualquer coisa, o Enzo também, qualquer coisa vocês falam, tá? Então, vamos lá. Vamos entender o que é metrópole. Para entender um pouco o que é metrópole, a gente vai falar um pouquinho, porque no tema 2 a gente vai estudar melhor isso, a respeito do tema de urbanização, tá? Então é o seguinte, quando uma cidade ela está se formando, que é o processo de urbanização, nessa cidade começam a ter desenvolvimentos econômicos, ou melhor dizendo, começam a ter atividades econômicas, como, por exemplo, a presença de indústrias, a presença de comércios, a necessidade de prestação de serviços, né? Tudo isso começa a se desenvolver na formação dessa cidade. E aí, em geral, o que acontece? A indústria se instala, tá? E aí, no entorno da indústria, vão se mudando pessoas para trabalhar nessa indústria que se instalou inicialmente. Então, boa parte, né, vários processos de urbanização que aconteceram no mundo aconteceram por isso. Muitas vezes a indústria chega e a partir disso é que a cidade começa a se desenvolver. Por quê? Porque as pessoas elas começam a se mudar do campo, né, das áreas rurais para as áreas urbanas, para trabalhar nessa indústria que está se instalando. Além disso, no entorno dessa indústria, conforme as pessoas vão chegando, as pessoas vão construindo suas casas, porque elas tentam morar próximo ao seu local de trabalho.
Trabalhando na indústria o dia inteiro, as pessoas não têm mais como plantar os seus alimentos, não tem mais como elas produzirem o que elas precisam para garantir a sua qualidade de vida. E aí, com isso, começa o desenvolvimento do comércio. Começa, então, a surgir mercados, lojas de roupas, calçados, farmácias, enfim, uma série de comércios para atender a necessidade dessas pessoas. E uma vez que tem atividade comercial sendo desenvolvida, quer dizer que vai ter mais oferta de trabalho. E aí mais pessoas começam a se mudar, né, do campo para essa área e construir a sua moradia nessa região. Tudo bem? E aí, assim como o comércio, vão surgindo também as necessidades de alguns tipos de serviços. E eu vou dar exemplos. Por exemplo, bancos prestam serviços. Escolas prestam serviços. Hospitais, o atendimento médico é um serviço. Tudo isso, né, assim como também outros tipos de serviços, por exemplo, correio, sapateiro, costureira, enfim, tudo isso, né, todos esses tipos de serviços também vão se desenvolvendo na região. Isso vai atraindo mais pessoas para aquela área. E aí, conforme mais desenvolvimento econômico vai acontecendo e mais pessoas vão se mudando, a cidade vai crescendo. Quer dizer, então, que todas essas construções, todo esse comércio, indústria, serviços e pessoas que vão construir moradias para poder sobreviver nessa área, tudo isso vai fazendo com que a cidade cresça. Ela vai crescendo espacialmente falando, né? Ela vai, então, saindo daquilo que a gente chama de centro e vai se expandindo em direção às áreas mais distantes, que é o que a gente chama de periferia. Periferia são os bairros mais afastados do centro. Tem um outro conceito também de periferia, mas sobre isso a gente vai falar depois. E aí a cidade vai crescendo. Conforme mais pessoas vão se mudando, mais atividades econômicas vão se desenvolvendo, as cidades vão crescendo. E elas vão crescendo, crescendo, crescendo. Só que, próximo a essa área, muitas vezes, próximo a essa cidade que está crescendo, a gente tem uma outra cidade. E que também está fazendo o mesmo movimento, ou seja, essa cidade também está crescendo. Tá? Então, o que a gente tem, assim, 2 ou mais cidades onde todas elas estão crescendo espacialmente falando. Então, todas elas estão cada vez mais ocupando novas áreas. Tudo bem? E aí, chega o momento, muitas vezes, que uma cidade se encontra com a outra. Então, sim, que bairros de uma cidade se encontra com os bairros da cidade vizinha. As cidades, então, vão crescendo tanto por conta de todo esse desenvolvimento econômico e essa chegada de pessoas, né, que aí uma se encontra com a outra, espacialmente falando. Presta bastante atenção. Quando 2 ou mais cidades se encontram umas com as outras, ocorre o processo de conurbação, que é isso que está aqui. Conurbação. E toma muito cuidado, porque há uma tendência enorme das pessoas falarem a palavra conurbação. Não é conurbação, é conurbação. Então, a conurbação é quando ocorre um encontro entre cidades vizinhas, né? Porque as cidades vão crescendo, essas cidades vizinhas vão crescendo e uma se encontra com a outra. Inclusive, perde-se a noção de fronteira. A gente não sabe mais quando uma cidade termina e a outra começa. E eu vou dar um exemplo que eu acho que vocês com certeza já viveram. A cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, muitas vezes, chega num ponto que, na verdade, sem a gente nem perceber, a gente saiu de São Paulo e entrou em uma cidade vizinha, como, por exemplo, Osasco, Guarulhos, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Ribeirão Pires, e assim por diante. Todo mundo entendeu? Vou parar meu... Vou parar... Sim. Sim? Sim. Ótimo. Só um minutinho, galera. Alguém pode me dar um exemplo, no caso de uma pessoa que já fez esse trajeto, no caso de sair de São Paulo e entrar em outra cidade sem nem perceber que isso aconteceu? Ô, professora, Oi? isso não aconteceu comigo aqui, mas aconteceu em Marmelópolis, que em 10 minutos eu saí para pescar e saí da cidade. Ótimo, que legal, um ótimo exemplo. Isso não acontece só em Aconteceu São comigo, Paulo. Larissa. Isso já aconteceu comigo, só que, tipo, eu meio que tava indo lá caçar Pokémon Go, só que daí eu fui até que é muito longe, eu tava de feriado, né? Daí eu saí, e simplesmente só saí mesmo pra caçar Pokémon, nem percebi que eu saí da cidade.
Isso acontece em várias áreas, né? Que eu estou dando exemplo de São Paulo, porque a gente mora. Mas isso acontece com várias cidades. Eu vou dar um outro exemplo. Santos e São Vicente. Santos e São Vicente, alguém pode deixar o microfone no mudo que está fazendo bastante barulho? Santos e São Vicente também acontece isso. Você não sabe quando as cidades de Santos acabam e começa São Vicente, que é uma cidade vizinha, por exemplo, né? Fala, Felipe, o que você ia falar como exemplo? Que comigo aconteceu em muitas cidades, que eu fui para um monte de cidade e nem percebi, só que foi de uma vez só. É quando eu tava me mudando do Rio para São Paulo e eu vim de carro. Aí eu não sabia por quais cidade eu tava passando e eu só soube quando eu cheguei em São Paulo. Legal. No próprio Rio de Janeiro, por exemplo, acontece isso. Né? A gente vai falar sobre isso. Existe a região metropolitana do Rio, e que tem tudo a ver com o que eu estou explicando. Fala, Malu. A primeira vez que eu fui para São Bernardo do Campo visitar a minha madrinha, eu não sabia que a gente tinha saído de São Paulo e entrou em São Bernardo. Só descobri depois que a gente chegou na casa dela. Olha só, bem legal esse exemplo. Bom, e vocês vão ver que isso vai acontecer em vários momentos da vida de vocês. É muito comum, né? Então, todo mundo entendeu o que é conurbação? Que é quando as cidades crescem, e aí chega um ponto que uma cidade se encontra com a outra? Sim? E aí, para ficar mais claro para vocês, galera, esse encontro entre cidades vizinhas gera uma integração dos sistemas de transporte. Como assim? Começa a ter, então, linhas de trens, assim como linhas de ônibus, para ligar uma cidade à outra. Aqui em São Paulo, e assim como em outras, a gente chama de transporte intermunicipal. Inter quer dizer entre. Municipal, município, que é a mesma coisa que cidade, como o Enzo perguntou na terça-feira. Então, começa o desenvolvimento do sistema de transporte para exatamente fazer que as pessoas vão de uma cidade para outra, porque elas são vizinhas. Outra coisa, agora eu vou voltar a compartilhar aqui com vocês a minha tela. Né? Outra coisa que também, enquanto eu compartilho, outra coisa que acontece também é que... Só um minutinho. Eu vou pegar uma coisa aqui para vocês, para mostrar. Pronto. Então, voltando. Outra coisa que acontece também é que essas cidades, elas se encontram umas com as outras, né, fazendo processos de conurbação, mas geralmente tem uma cidade mais desenvolvida do que todas as outras, né? E essa cidade mais desenvolvida do que as outras, que se encontrou com as outras, a gente chama isso de município núcleo. E por que que isso é importante? Porque essa cidade mais desenvolvida, ela vai ter uma grande influência nessas cidades vizinhas conurbadas a ela. E essa cidade mais desenvolvida, em geral, vai ser aquela que vai ter mais concentração de atividades econômicas, mais desenvolvimento econômico, por isso vai ter a maior oferta de trabalho. Além disso, também é onde vai ter a concentração de centros culturais, como teatros, cinemas, áreas de lazer. Também vai ser nessa cidade que vai ter a concentração de escolas, melhores escolas, universidades. Também vai ser nessa cidade principal, nesse município núcleo, que vai ter a concentração de hospitais e de melhores atendimentos médicos. E exatamente por isso, como essa cidade acaba tendo melhor infraestrutura em todo esse sentido, ou seja, tendo mais oferta de trabalho, tendo melhores escolas, melhores universidades, melhores hospitais e áreas de lazer, é que milhões de pessoas dessas cidades vizinhas, conurbadas a essa cidade principal, diariamente saem das suas casas, pegam esse sistema de transporte integrado que eu disse para vocês e vão para essa cidade principal. E passam o maior dia, inclusive lá, trabalhando, estudando ou curtindo alguma área de lazer e depois, no final do dia, volta para a sua cidade de origem, tá? E aí eu peguei aqui como exemplo esse mapa da região metropolitana de São Paulo. E aí eu já vou explicar o que é uma região metropolitana. É o seguinte... Então, quando eu disse para vocês que, em geral, nesse encontro de cidades, nós temos uma que é mais desenvolvida que as outras, né? Desenvolvida em todos esses sentidos que eu falei para vocês. E que, por isso, ela vai exercer uma grande influência nas outras cidades. No nosso caso aqui, é São Paulo. São Paulo é a cidade mais desenvolvida
e por isso, então, ela vai acabar exercendo uma grande influência em todos esses municípios, ou seja, em todas essas cidades conurbadas a São Paulo. Olha que interessante. E aí, por isso, nós temos milhões de pessoas que todos os dias saem das suas cidades e vêm para São Paulo, trabalham, estudam, vão no cinema, vão, né, no teatro, vão no shopping, enfim, depois voltam para a sua cidade de origem. E aí essa migração diária que milhões de pessoas fazem, saem das suas cidades conurbadas a uma cidade principal, vão para a cidade principal, vivem a maior parte do seu dia, e depois à noite voltam, a gente fala que elas fazem uma migração pendular, porque é como se elas viessem e voltassem, viessem e voltassem, viessem e voltassem, certo? E muitas dessas cidades, conurbadas a uma cidade principal, são consideradas como cidades dormitórios. O que é isso? Que as pessoas vão praticamente só para dormir, porque a maior parte dos seus dias elas vivem em uma outra cidade, que geralmente é a cidade principal. Tudo bem? Tá claro até aqui, galera? Vou interromper rapidinho meu compartilhamento para dar uma olhadinha em vocês. Todo mundo entendeu isso? Sim? Ficou claro? E aí, então, voltando, vou voltar a compartilhar, porque agora é uma coisa muito importante. Toda vez que a gente tem uma área formada por um conjunto de municípios. Galera, por gentileza, deixa o microfone no mudo. Bom, vamos lá. Toda vez que a gente tem um conjunto de municípios, como é o caso aqui, ou seja, um conjunto de cidades conurbadas umas às outras, e essas cidades conurbadas a uma cidade principal, isso tudo forma uma região. E uma região que a gente chama de região metropolitana. Região metropolitana, portanto, é uma área formada por um conjunto de municípios conurbados a uma cidade principal. E essa cidade principal é o que a gente chama de metrópole. Metrópole porque ela é a cidade mais desenvolvida economicamente e também mais desenvolvida tanto com relação a escolas, universidades, centros culturais, áreas de lazer, áreas de comércio, tudo isso que eu expliquei para vocês. Então, região metropolitana vai ser essa junção, esse conjunto de cidades que serão conurbadas a uma cidade principal. Cidade principal, que a gente chama de município núcleo, ou também conhecido como metrópole. E por isso é que toda essa área passa a ser chamada de região metropolitana, por conta da grande influência dessa metrópole. Todo mundo entendeu isso, galera? Ficou claro para vocês o que é uma região metropolitana, o que é o processo de conurbação e o que é uma metrópole? Agora eu quero que vocês, aí sim, ativem o microfone e falem comigo, um de cada vez, por favor. Tinha caído. Tinha caído? Tudo bem, mas você chegou a pegar a explicação ou não? Só o começo. Depois eu acho que eu travou, aí saiu e voltou. Mas qual parte você parou? Quando você iniciou a tela e começou a falar, travou. Da região metropolitana, é isso? Sim, quando tipo, você compartilhou a tela, já travou, assim. Então, mas é que eu compartilhei minha tela em diferentes momentos. Isso foi quando eu voltei na apostila, eu comecei a retomar a matéria de terça-feira da apostila, ou isso foi quando eu falei agora da região metropolitana? Agora. Tá. Então é o seguinte, Pepe, o que eu estava falando, e aí, por favor, por enquanto, deixa o seu microfone no mudo, daqui a pouquinho eu te pergunto se você entendeu o que eu vou ter reexplicado. Seguinte, eu compartilhei isso daqui com vocês, que é o mapa da região metropolitana de São Paulo, para poder explicar, né, o que o processo de conurbação ele acaba gerando. Então, eu expliquei para vocês que conurbação é quando uma cidade vai crescendo, e aí espacialmente essa cidade se encontra com o espaço da cidade vizinha, como por exemplo aqui, né? Então eu tenho aqui a cidade de São Paulo, só que a cidade de São Paulo, a cidade que a gente vive. A cidade de São Paulo ela começou a se formar mais ou menos a partir desse ponto que eu estou apontando com a seta. Só que conforme São Paulo foi sofrendo desenvolvimento econômico e mais pessoas foram chegando, a cidade foi crescendo. Então ela cresceu no sentido norte, no sentido leste, no sentido oeste e no sentido sul.
E aí São Paulo foi crescendo tanto que chegou uma hora que a área de São Paulo se encontrou com a área da cidade vizinha, né? Porque essa cidade vizinha também foi crescendo. No caso aqui eu estou falando de Guarulhos. Isso que eu estou apontando é Guarulhos. E aí Guarulhos foi crescendo, São Paulo foi crescendo e chegou uma hora, então, que São Paulo e Guarulhos se encontraram. Quando essas cidades se encontraram, né, a gente fala que aconteceu o processo de conurbação. E isso não aconteceu só com Guarulhos, aconteceu com todos esses outros municípios aqui, certo? E aí o que acontece? Uma vez que a gente tem isso, né, esse conjunto de municípios, porque aqui eu tenho um conjunto de cidades. Cidade é o mesmo que município. Esse conjunto de municípios conurbados uns aos outros, né, a gente tem a formação de uma região. E de uma região que a gente chama de região metropolitana. Por que a gente chama de região metropolitana? Porque toda vez que os municípios eles são conurbados uns aos outros, em geral, eles são conurbados a uma cidade principal, a uma cidade que é mais desenvolvida que as outras, a uma cidade que vai exercer uma grande influência econômica e cultural nas outras cidades. E aí, essa cidade principal, que inclusive é nela que a maior parte dos municípios estão conurbados, né? Que as áreas desses municípios vizinhos se encontraram com a cidade principal, essa cidade a gente chama ela de metrópole. Então, metrópole é a cidade que vai ser mais desenvolvida e que por isso vai ter grande influência nos municípios conurbados a ela. E aí, por isso, esse conjunto de municípios conurbados uns aos outros, inclusive na metrópole, é o que a gente chama de região metropolitana. Deu para entender agora? Sim, sim. Sim? Então tá. Então, aqui em São Paulo, como a gente falou, a gente mora em São Paulo, mas na verdade a gente mora também na região metropolitana de São Paulo. Sim. Legal. E uma coisa que é bacana de vocês saberem é que, na verdade, em geral, as capitais, elas são regiões metropolitanas. Então, ó, Rio de Janeiro, Florianópolis, Fortaleza, Salvador, em geral, né, as capitais dos estados são cidades mais desenvolvidas, e no entorno, então, dessas cidades mais desenvolvidas, que são as capitais dos estados, as cidades vizinhas vão crescendo e chega uma hora que as cidades vizinhas se encontram com essa cidade mais desenvolvida, que no caso é a capital, formando assim uma região metropolitana. E isso é muito comum. Então, por exemplo, outros exemplos, Curitiba, Porto Alegre, e eu só estou falando capitais, percebe? Aqui no Brasil a gente tem mais ou menos por volta de 70 regiões metropolitanas. Eu falei que, em geral, elas se concentram nas capitais dos estados, mas não só. Eu vou dar um outro exemplo, então, de uma região metropolitana que não é capital de um estado, mas também se formou, né? Que, no caso, é Campinas. Campinas, né, cresceu tanto que ela se encontrou com cidades vizinhas. E também é um outro exemplo. Embora não seja capital, isso também aconteceu. Eu vou interromper um pouquinho, porque é o seguinte, eu estou vendo quem, em vários momentos diferentes, está desabilitando o mudo, só para poder espirrar, tossir, ou fazer alguma gracinha aqui atrapalhando a nossa aula. Eu estou vendo o nome, tá? Porque lembra que cada som que acontece aí na sua câmera, na verdade, por meio no seu microfone, aparece aqui com uma cor para mim. Só pensa nisso, tá? Porque eu estou vendo isso acontecer em diferentes momentos da aula. Voltando. Então, galera, isso aconteceu em vários pontos do Brasil, e isso não é uma coisa só do Brasil. Existem várias áreas do mundo que, na verdade, são regiões metropolitanas, que é onde aconteceu esse encontro de cidades vizinhas por meio do processo de conurbação. Esse encontro aconteceu principalmente em relação a uma cidade principal, né, a metrópole, formando assim uma região metropolitana. Tudo bem? Tá claro? Todo mundo entendeu? Sim, faz um joinha, pelo menos dá uma reação aí para saber que vocês entenderam. Ótimo. Então, agora eu vou continuar o conteúdo, tá bom? Eu vou voltar, então, para a nossa apostila. Só um minutinho. Aqui. Opa, não, isso é matéria do 7º ano. Só um minutinho. Agora sim, pronto. Bom, e agora a gente vai falar a respeito do que são cidades globais. Galera, pelo nome, já dá pra gente ter uma ideia do que é cidade global. Não tô vendo a tela, não. Não tá vendo? Então, peraí, que eu vou compartilhar de novo.
Agora sim? Agora eu tô. Ah, obrigada. Bom, então, agora a gente vai falar sobre cidades globais. E cidades globais, pelo nome, dá para a gente já ter uma ideia do que elas são, né? Cidades globais são aquelas cidades que vão ter uma grande influência em outras áreas do mundo, ou seja, que vão ter uma intensa relação com outras cidades do mundo. E essas cidades, elas têm essa influência maior, né, no mundo, em diferentes áreas do mundo, inclusive com relação a outras cidades de outros países, porque, em geral, elas são cidades mais desenvolvidas. E desenvolvidas em que sentido? São cidades que concentram atividades industriais, são cidades que concentram atividades financeiras. Financeiras em que sentido? Por meio da Bolsa de Valores. Né? Então, é o seguinte, a gente tem todos os dias ações de empresas sendo vendidas nas bolsas de valores do mundo todo. E, em geral, é nessas cidades que a gente vai ter a Bolsa de Valores que vai fazer essas transações financeiras com várias áreas do mundo. Também vão ser nessas cidades que a gente vai ter universidades e centros de pesquisa científica e tecnológica que vão produzir novos conhecimentos. Tanto novos conhecimentos científicos quanto a produção de novas tecnologias. Também vão ser nessas cidades que a gente vai ter bancos, e bancos não só do próprio país, mas também sedes de bancos de outros países, assim como também filiais de empresas transnacionais. E o que são empresas transnacionais? São empresas que atuam em diferentes países do mundo. Então, nessas cidades, em geral, elas vão ter maior desenvolvimento econômico por conta desses fatores. Elas vão ter maior concentração de atividade industrial ou do setor financeiro, né? Ou seja, bancos, bolsas de valores. Por favor, não faça isso aqui na minha tela. Voltando. Bolsas de valores, né? Assim como também elas têm áreas voltadas para a produção de conhecimento científico e tecnológico, sedes de bancos de outros países e também filiais de empresas transnacionais. E, no caso, por isso mesmo, por conta dessas atividades econômicas, elas acabam estabelecendo intensas relações com outras cidades do mundo. Aqui no Brasil, a cidade global, uma das nossas cidades globais, acaba sendo São Paulo. São Paulo tem tudo isso que eu falei para vocês. Tem um maior desenvolvimento industrial, atualmente é um polo financeiro, então, tanto é que a Bolsa de Valores, ela fica localizada aqui em São Paulo, assim como também nós temos sedes de bancos de vários lugares do mundo, e eles estão concentrados na Avenida Paulista, assim como também nós temos várias filiais de empresas transnacionais atuando aqui. E aí vale um destaque. Várias dessas filiais, elas têm escritórios aqui na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, na Berrini, no Morumbi, em alguns lugares específicos da cidade. E aí, por isso, ela tem essa intensa relação com cidades de outros lugares do mundo, como, por exemplo, Nova York, Tóquio, Londres, né, Berlim, entre outras. Todo mundo entendeu isso, entendeu o que é uma cidade global? É fácil entender, né? Sim? Sim. Ótimo. E aí, Sim. então, aqui na apostila tem alguns outros exemplos, né? Alguns poucos exemplos, mas existem outros, de cidades globais, né? Como, por exemplo, eu falei de Londres, Nova York, Tóquio, eu vou falar, por exemplo, de Washington, nos Estados Unidos, Boston, nos Estados Unidos, né? São cidades consideradas globais, tá, galera? Então, em geral, cidades globais são essas que têm uma grande influência perante outras, por conta desse maior desenvolvimento e produção de conhecimento que ocorre nessas áreas. Outra coisa também que é legal da gente chamar atenção para finalizar a matéria de hoje é que, em geral, essas cidades elas acabam atraindo pessoas. E por que elas acabam atraindo pessoas? Porque, como elas são mais desenvolvidas, elas acabam tendo melhor infraestrutura. Então, elas acabam tendo, né, mais acesso a saneamento básico, a melhores moradias, fácil acesso a comércios, acaba sendo mais fácil arrumar emprego nessas áreas, exatamente porque ela tem um monte de atividades econômicas. Também com relação ao aspecto cultural, vão ser nessas cidades que a gente vai ter centros voltados para a cultura, como cinemas, teatros, casa de shows, tudo isso, em geral, também está localizado nessas cidades. Né? Assim como também áreas voltadas para conhecimentos científicos e tecnológicos, principalmente boas universidades. Boas universidades é que fazem essa produção de conhecimento que é tão importante. E aí, por isso mesmo, que elas acabam atraindo pessoas
para viver nessa área, porque todo mundo quer ter acesso a tudo isso que a gente está falando, né? Ter acesso a saneamento básico, boa moradia, a bons empregos, a um local que seja fácil acesso ao comércio e também que tenha bastante desenvolvimento cultural, porque a arte é fundamental para a vida do ser humano. E aí tudo isso, em geral, é concentrado nessas cidades, cidades estas que a gente chama de cidades globais. E aí, galera, todo mundo entendeu a matéria de hoje? Todo mundo compreendeu bem a explicação que a gente fez? Sim. Sim? Me deem um joinha ou me deem um ok, falem comigo. Sim. Sim? Então tá, eu vou escolher um de vocês para falar para mim o que vocês entenderam a respeito do que eu falei. E foi bastante coisa, né? Então, vamos lá, eu quero escolher o Pepe. Pepe, fala para mim o que você entendeu a respeito da matéria de hoje. Quando as cidades elas vão crescendo, tipo, elas viram metrópoles. E aí, tipo, umas se encontram com as outras. E isso foi formando as metrópoles que existem hoje. Tá, vamos tomar só um cuidado. Toda cidade é uma metrópole? Não. Não. Então, quer dizer que uma cidade vai se desenvolver mais do que as outras e, por isso, ela vai ser chamada de metrópole. E essa cidade, ela vai se encontrar com as cidades vizinhas a ela. E esse processo se chama como? Quando as cidades vizinhas se encontram? Pera. Conurbação. Isso. E aí, então, a metrópole, em geral, se encontra com as cidades vizinhas, onde é o processo de conurbação. E aí, esse conjunto de cidades conurbadas, umas às outras, e a metrópole forma o quê? Pera. Esqueci. Uma região metropolitana. Ah, é. Tá? É isso que vai formar, então. Então, vamos tomar o cuidado com os termos que a gente usa. Então, ó, conurbação é uma coisa, metrópole é outra, né? E região metropolitana é outra, percebe? São coisas diferentes, tá bom? Mas, legal, você entendeu, assim, o mais importante da matéria, mas então agora, né, tem que lembrar de todos esses termos que eu falei com vocês, beleza? Uhum. Legal. E eu quero, então, agora alguém para poder me explicar o que é uma cidade global. E eu quero, então, a Júlia Maria. Para a cidade global eu não entendi muito não, sabe? Ah, tá. Então, assim, a Júlia vai falar. E aí, se mesmo assim você não entendeu, eu explico de novo. Tá bom? Fala, Júlia. Pelo que eu entendi, cidade global é cidades que contribuem para o mundo todo. Desculpa, as cidades que o quê? Eu não te ouvi. Que contribuem para o mundo todo. Contribuem ou elas têm influência com outras cidades do mundo? Influência. Ah, influência. Influência por conta do quê? Por conta de produtos, mercadorias, que outros lugares não têm. Isso, exatamente. Por conta de produtos, mercadorias, transações financeiras, transferências financeiras e também pela produção de conhecimento que é feito nessas cidades, certo? Então, retoma, melhora um pouquinho e fala de novo. Cidades globais são aquelas que têm recursos que ajudam outras cidades que não têm esses recursos no mundo. Não é só na questão de ajudar, tá, Júlia? Na verdade é isso, ela vai ter uma intensa relação com outras cidades de outros lugares do mundo, por conta dessa compra e venda de mercadorias, por conta dessas transferências financeiras, porque ela vai compartilhar o conhecimento dela com outras áreas, tudo isso é o que caracteriza como uma cidade, como sendo uma cidade global. Ficou mais claro? Pode me dar um exemplo de uma cidade global? Gosto. Oi? E São Paulo é uma cidade global. São Paulo é uma cidade global. São Paulo Gosto. São Paulo, Washington tem relações com várias cidades do mundo todo, porque são cidades mais desenvolvidas nesse sentido que a gente falou. Tudo bem? É meio que assim, tipo, a cidade que é mais, tipo, conhecida, assim, é o centro, né? Tipo,
centro da vida, assim. Tipo São Paulo e entre as outras cidades. São Paulo é a maior. Então ela que é considerada como uma cidade global. Mas não é pelo tamanho, é pelo que São Paulo tem dentro dela. Porque São Paulo tem filiais de empresas, tem bancos, assim como também aqui a gente tem a Bolsa de Valores, que faz, então, as transações bancárias com cidades de outras áreas do mundo. Aqui também tem universidades que produzem novos conhecimentos, desenvolvem novas tecnologias. E aí, por isso tudo que São Paulo tem, que ela acaba sendo uma cidade global, porque aí, por conta disso, ela estabelece uma relação com outras cidades do mundo. Deu para entender melhor? Sim, sim. Sim? Então tá. Sim. Galera, então nossa aula está acabando. Hoje eu vou parar por aqui. Na terça-feira, que é quando a gente tem aula juntos de novo, eu vou começar o tema 2, que é sobre urbanização. E aí a gente fala sobre o que é urbanização, que eu já falei um pouquinho na aula de hoje, mas aí a gente fala melhor a respeito desse processo, que é o processo que dá origem à formação de cidades. Formação de áreas urbanas, mas principalmente, de cidades, mas principalmente de áreas urbanas. Tudo bem? Tá claro? Todo mundo entendeu? Dúvida, angústia, aflição? Não? Então, que bom. Galera, vou me despedindo de vocês. Um beijo. Bom final de semana. Descansem, se divirtam. E na terça-feira a gente está aqui de novo. Tá bom? Então, tchau, gente. Bom dia para vocês. Agora vamos ativar o microfone, pelo menos para se despedir de mim. Tchau. Bom dia. Tchau, gente. Bom dia para vocês. Um beijo. Até a quarta aula. Tchau. Na quarta aula tem uma videoaula lá para vocês. É que eu me confundo com a aula presencial, desculpa. Não, na verdade, a próxima aula eu deixo uma videoaula lá para vocês. Não se esqueçam disso, inclusive, tá? Tem sempre uma videoaula lá para vocês, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.